porção Berhalother, a 36ª porção, ela é uma porção relativamente pequena em termos de versículos, né, capítulos, mas ela tem muito conteúdo. Uma quantidade de conteúdo assim, que para a gente que vai ensinar é complicado você tirar alguma coisa para explicar, porque ela é muito importante em vários elementos. Eu acredito que ela possa ser agrupada, os ensinos, né, que tem nessa paraxá, nessa porção, para os visitantes, aqueles que nos acompanham de noite, né, de longe. A Torá ela é dividida em 54 porções, né, que os nossos pais dividiram, e ela tem o nome de paraxá, né, que é a porção. E essa é a 36ª porção. Então, vocês já perceberam que a gente já está adiantado. Então, essa paraxá Berhalother, ela pode se organizar em 5 tópicos, que fala sobre o acendimento da menorá, que foi lido aqui pelo Léo já. E a menorá é um candelabro de 7 braços, que representa a presença do Eterno. Né? Dentro das sinagogas, ela é simbolizada pela luz que fica na frente aqui da arca, e ela permanece ligada e acesa continuamente. A menorá tem essa responsabilidade. E nessa situação aqui, embora não seja uma responsabilidade exclusiva do sumo sacerdote, o Eterno deu essa incumbência a Arão para que fizesse esse acendimento, dando toda a coordenada de como esse acendimento deve acontecer. A outra parte é o arrolamento de servidores, os levitas. Assim como o Eterno tirou o povo de Israel do Egito, na conclusão da 10ª praga, quando ele executou os primogênitos do Egito, sejam os filhos dos homens, sejam os filhos dos animais, os filhotes dos animais. Naquela situação, dizem os nossos pais, que o Eterno tomou todos os primogênitos para si. E por conta do pecado do bezerro de ouro, a tribo de Levi teve uma função, um comportamento exemplar, e todos os primogênitos dos filhos de Israel foram substituídos pela tribo de Levi. Tanto que vocês conseguem perceber que na contagem das tribos, seja no território de Israel, seja na organização em volta do tabernáculo no deserto, a tribo de Levi, ela não está ali arrolada como uma das tribos que estão nos seus agrupamentos. Ela fica em volta, como o Léo ensinou na semana passada, acredito, fica em volta do tabernáculo. Né? Então ela tem responsabilidade em relação ao tabernáculo. E aqui diz sobre como esses filhos de Levi precisam ser arrolados. São os homens maiores de 25 anos e limitado aos 50 anos. Então eles têm 25 anos de serviço em relação, de acordo com a sua família, em cada ação ali no tabernáculo. E depois dos 50 anos eles continuam em atividade, mas não diretamente com aquele serviço, mas ajudando ao redor do tabernáculo. Há uma outra parte, a segunda festa de Páscoa, que foi vivenciada no deserto, e também a legislação sobre Pesach Sheni, que é uma Páscoa organizada e para onde aqueles que não estavam preparados, sejam por impureza, seja porque estavam em viagem, poderiam organizar ou participar dessa festa um mês depois, exatamente um mês depois. A quarta parte dessa porção é a movimentação do acampamento e os preparativos da primeira viagem. Então, fala sobre a organização das tribos em volta do tabernáculo, das tribos de Levi também, como eles deveriam levantar o acampamento. E aqui tem um relato do primeiro movimento da nuvem quando saiu de cima do tabernáculo para que o povo andasse rumo ao outro local que o Eterno tinha para o acampamento. E por fim, que é onde a gente vai se deter um pouco mais, fala sobre a insubmissão do povo, onde tem o relato mais detalhado das primeiras ações de murmuração do povo de Israel em relação ao Eterno, né? E também quando Arão e Miriam se colocam numa posição de julgamento, né, errôneo em relação a Moisés. Para que a gente possa tratar a questão da insubmissão,
da desobediência, a gente vai voltar a um tema que algumas parashot atrás, algumas porções atrás, o Ulisses trouxe para a gente, que é a questão do temor. Por quê? O problema de nos submetermos ou não em relação ao eterno diz respeito a um problema individual e coletivo relativo ao temor diante do eterno. Então, aquele que tem problema de temer ao eterno ou não consegue temer ao eterno como deve ser temido, esse vai fatalmente incorrer num erro de insubmissão, né? E o problema da insubmissão não é questionar, não é fazer uma pergunta, porque os próprios filhos de Israel, os rabinos, vivem grandes discussões e perguntas e respostas e debates. O problema é você se colocar contrário às lideranças que o Eterno coloca, é você se colocar contrário à própria Torá. Você ter uma opinião sobre a Torá, sobre um mandamento, é uma coisa que o Eterno vai tratar individualmente com você. Mas você colocar em xeque um ensino que é dado, um mandamento que é colocado, uma coisa clara que vem sido colocada a partir da Parashá, isso pensando numa vida de relacionamento com o Eterno. E no mundo, né, secular, em relação às autoridades que são colocadas, isso representa uma falha, uma dificuldade. Uma dificuldade. Por quê? Você desencaminha, você é como se tivesse um relacionamento com o Eterno, onde esse Eterno, esse Elohim, tivesse uma mão curta para realizar as coisas, como se ele tivesse faltando alguma coisa. Então, assim, essa é a ideia do ensino que vai ser trazido hoje, e o temor tem essa relação. Para que a gente possa compreender e tente entrar nos problemas que a gente vivenciou nessa Parashá, a gente vai lá em Números 11, na porção, já perto da conclusão da porção, para que a gente possa perceber como é que foi o comportamento. Porque o temor é uma relação de comportamento, é a maneira como você se porta diante do Eterno. Então, lá em Números, no capítulo 11, assim como a pastora costuma dizer, né, hoje o ensino está muito fácil. Tomara que eu consiga esclarecer essa facilidade. Fácil, fácil. Então, o tema é temor. É isso. Então, vamos lá. Números, capítulo 11, versículo 1 a 9, a gente vê duas reclamações. Tá? Dizem os rabinos que são as primeiras duas reclamações que acontecem em relação às autoridades ali, em relação ao que estava acontecendo no deserto. E aconteceu que queixou-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Eterno. E ouvindo o Eterno a sua ira, se acendeu. E o fogo do Eterno ardeu entre eles e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Então, na beirada assim do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Eterno, e o fogo se apagou. Essa foi a primeira ocorrência. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Eterno se acendera entre eles. E o vulgo, né, o populacho, o tumulto, a turba, que estava no meio deles, ou seja, aqui tem uma distinção. É uma determinada quantidade de pessoas que estavam no meio deles. Então, existem eles e existe o vulto, a turba, o tumulto, o populacho que estava no meio deles. Então, são dois grupos distintos. Tá? O vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Então, nesse versículo aqui, 4, a gente vê uma distinção entre dois grupos. Tá? É um populacho e eles que são os filhos de Israel. Mas o pecado foi executado por todos. Então a gente tem um grupo que atiça e a gente tem um grupo que assimila essa reclamação, essa inconformidade, essa insurreição, essa murmuração. E no final das contas, esses dois grupos se juntam a fazer o que é mal diante do Eterno. Então está claro, né? Essa situação. Versículo 5. Lembramo-nos dos peixes
que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos porós, e das cebolas, e dos alhos. Eles comiam muito bem, né? Comida saborosa, dá para perceber aqui, né? Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Aqui há uma insurreição direta em relação ao pão que cai dos céus. E aqueles que já andam conosco há algum tempo, sabem que o próprio Yeshua, o Rei Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus, ele se assemelhou a esse pão que cai dos céus. Tamanha a importância desse alimento, é o eterno com aquelas pessoas, né? E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos, e o moía, ou num grau e o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Nenhum trabalho o povo tinha, apenas recolher. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Eterno grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então, aqui Moisés, ele assimila esse comportamento do povo, e ele sofre em relação à questão da situação do povo. E importante que na semana passada, quando o Léo estava ensinando sobre a questão de Shavuot, e ele toca sobre a questão do deserto, que aqui é o princípio, é o relato do princípio. Já era o segundo ano, mas no universo de 40 anos, o segundo ano é o princípio, né? Então você está começando a caminhar. Aqui eles estão reclamando do Egito, em relação ao Egito, daquilo que eles comiam no Egito. Quando o Léo traz aquela situação, eles estão às portas da entrada da terra e eles estão reclamando porque ele fez referência ao pecado dos espias. Então já era uma situação em que eles já estavam no deserto há algum tempo, já tinham sido corrigidos pelo Eterno há algum tempo, e ali eles já estavam reclamando sobre entrar na terra. Não estavam mais falando sobre o Egito, estavam falando sobre ficar no deserto. O maná já estava o suficiente, porque ali eu já estava tranquilo, não estava trabalhando e tal, né? E aí a gente percebe, porque são gerações distintas. Essa geração que já estava para entrar, ela já tinha sido corrigida, já tinha mais os filhos à frente, mas eles tinham um comportamento semelhante ao comportamento do pecado do bezerro de ouro, que essa é uma reprimenda que Moisés faz. Então, isso é uma notícia para nós. E para aqueles que ainda não entenderam os tempos atuais, que acham que precisam se expor tomando partido por A ou B, entendam. As pessoas que não têm a Torá, elas vão murmurar pela falta de pão. E quando tiver excesso de pão, elas vão murmurar pelo excesso de pão. As pessoas que não têm a Torá vão murmurar. E se você se associar a A ou B, você vai se tornar um murmurador. E isso representa a falta de temor ao Eterno. Então a confiança não está em homens, não está em poderes terrenos. A confiança tem que estar exclusivamente no Eterno. E se você quer gastar o seu tempo com alguma coisa, gaste o seu tempo na palavra do Eterno, porque é ela que vai te dar o discernimento para saber qual é o caminho que você deve andar. E para você ter certeza de que não é andando com A ou B de pessoas que não têm um Eterno. Assim como a gente também já foi orientado, precisa falar uma palavra clara e aberta. Então está claro e aberto. Tá? A filosofia humana, ela não tem relação com a política humana. Filosofia humana, ela é produzida a partir de uma coisa chamada utopia, que não é aquilo que o Espírito vem falando conosco. Tá? Então o homem,
Ele trabalha a sua criatividade nesse universo utópico que não existe. É assim. Isso não tem distinção. Se é de esquerda, se é de direita, se é de centro. É um mundo que não existe. Tá? Isso é filosofia humana. Na hora que eles vão se organizar para fazer a política, eles fazem esse discurso, baseado nos seus experimentos filosóficos, científicos, e querem dar o seu comportamento de um jeito ou de outro, baseado num mundo que não existe. Então, em linha com aquilo que eu falei da última vez que eu estive aqui, a gente não pode acreditar que a gente pode um dia falar que o Eterno está do meu lado, ou do lado de alguém. O Eterno não está do lado de ninguém. Você que tem que estar do lado do Eterno. É uma mudança de lógica. Se o Eterno coloca líderes para fazer A ou B, ele colocou líderes para fazer A ou B. Assim como ele deu poder para a Síria, para devastar e dominar sobre Israel, ele mesmo falou: ai da Síria, porque eu vou julgar a Síria. Mas ele vai ser a minha varinha de correção, e foi. E assim é. O Eterno não tem parte com essas utopias de mundos que não existem. Então a gente precisa se vincular ao Eterno. Agora, como que a gente vai fazer isso? Apenas se nós tivermos os mandamentos na nossa boca, no nosso pensamento, todos os dias. Senão a gente cai nessas armadilhas. A gente se mistura com um populacho, que são os povos que não têm Torá, que não têm mandamento, que não têm Elohim no mundo, e a gente se perde no meio desses discursos. A gente se perde no meio desses discursos. Quem vai dizer que no Brasil não existe desigualdade? Não tem como dizer que não existe. Existe. Quem vai dizer que no Brasil não existe corrupção? Existe. De um lado ou de outro, a gente não pode assim, perder por causa dessas coisas. A gente perde o foco, a gente se desencaminha, a gente vira murmurador. E a gente vai estar do lado errado. Não é que o Eterno está do outro lado, é que a gente vai sair do lado do Eterno. A gente vai perder o foco. Isso é claro e é certo nos nossos dias. O que o Eterno tem feito com cada um de nós? Colocado os nossos corações expostos na mesa, assim, ó. Aqui, esse aqui é o seu coração, esse aqui é o seu, esse aqui é o seu. Se você continuar se comportando assim, você vai tropeçar e vai cair. Volta para mim, ora, abençoa, faz a sua parte, cumpre os mandamentos, assiste o necessitado, cumpre os seus votos, estuda a palavra. Não espera as pessoas trazerem a palavra, vai atrás da palavra, para que isso você possa discernir com o tempo. E é assim. Moisés, ele sente o peso do povo. Ficou pesado para Moisés, ali em Números 11, do 10 a 15. E disse Moisés ao Eterno: por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo esse povo? Concebi eu, porventura, esse povo, ou seja, eu dei a luz a esse povo? Dei-o à luz para que me dissesses, leva-o no teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a teus pais. De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então aqui o Eterno, o Moisés, ele está colocando, eu não tenho como resolver essa questão. Eu estou sem condições de resolver. Mostra uma fraqueza, exatamente. Mas isso é justamente por conta dessa situação, né? Vai agora no versículo 18. Versículo 18 a 23. Aqui é
o preparo da punição da parte do Eterno. E dirás ao povo: santifica-os para amanhã, e comereis carne. Porque chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo: quem nos dará de comer a carne? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Eterno vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5 dias, nem 10 dias, mas 20 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas. Aqui o Eterno está sendo extremamente sarcástico e firme. Até que vos enfastieis dela. Portanto, rejeitastes ao Eterno que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é esse povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhe-eis carne e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Eterno disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Eterno? Agora verás a minha palavra se há de cumprir ou não. Agora veja ali no versículo 31. Então soprou um vento do Eterno e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de um lado e de outro, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Eterno contra o povo e feriu o Eterno povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Ou seja, uma parte do povo, aquele populacho lá que teve o desejo. De Quibrote Atavá caminhou o povo para Azerote e pararam em Azerote. Então aqui a gente vê toda a situação, desde a primeira murmuração, a segunda e a execução da pena do Eterno. Amém. Léo, o que levou Moisés a tomar uma posição de fraqueza foi quando ele viu, no versículo 10, vejam conosco, Moisés ouviu o povo chorar por família, cada qual a entrada da sua tenda. Todo o povo queria ter outro alimento e não aquele. Sim, rejeitou. Então a contaminação foi grande. Moisés se viu só, porque todo o povo queria outro alimento. Aqui ele deixa isso bem claro. Então, quando o Eterno vê uma rejeição coletiva, o Eterno se ira contra eles e Moisés entra em fraqueza. Fraqueza de uma esperança de conduzir aquele povo a cumprir a vontade de Adonai até o fim. Chegar ao ponto dele dizer: eu não como, eu, o homem, vou... Né? O questionamento dele era humano, de um homem falho, imperfeito. Então, o que nós temos que pensar é que quando nós comentamos e fazemos determinadas coisas, nós atingimos o outro em cheio e podemos fazer um levante. Quando a coisa se torna coletiva, ela se torna grave. E o líder tem que tomar uma posição diante de Adonai. Ele vai para o questionamento direto com Adonai. Aquela mesma questão dos 2 peixinhos e os 5 pães, que os discípulos ali, como alimentar toda essa multidão? Nós estamos falando de alimento, de comida espiritual para todos. É isso que o Eterno está reclamando. Então, quando se levanta a falta de temor, que você está dentro do princípio, nós não tememos. Quando Adonai tem tudo para nós e nós queremos outras coisas. Então, nós contaminamos outros e ele se levanta em ira e ele vai nos corrigir. E o líder, então, se põe diante do Eterno, pedindo perdão pelos pecados dele e do povo, para continuar conduzindo o povo. É esse o problema que acontece aqui, é gravíssimo, e que Adonai vai trazê-lo numa solução. Eu vou cumprir os desejos do seu coração.
Você quer isso muito na sua vida? Eu vou deixar você ter. Sim. É isso que ele está falando, não é isso? Ele trata conosco assim como Balaão. Exato. Balaão tinha no seu interior, a gente vai ver mais à frente, né? Balaão tinha no seu interior o desejo de ir fazer o que o Eterno já tinha dito que não era para fazer. Ele consulta o Eterno uma série de vezes e o Eterno fala, vai. Você quer ir? Vai. Mas a resposta é não. Mas você vai. Morreu. Mais para frente ele morre. Isso aí. Isso aí. Mas não era nem para ter ido. Mas aquilo interior dele não tinha temor para não ir. Campo da experiência. E a gente... Isso aí. E a gente vai ver exatamente isso. O temor é diretamente relacionado aos mandamentos proibitivos. Para você exercitar o temor, você tem que conhecer os mandamentos para saber o que você não deve fazer. Então, não deve fazer fofoca, você não deve fazer colocações erradas, você não deve desviar o caminho do cego, você não deve negligenciar o pão do necessitado. Essas coisas, se você erra em relação a essas coisas, você está errando em relação ao temor. A gente vai ver isso. Ali, só voltando no versículo 4 do capítulo 11, que identifica, né, o populacho, e o vulgo, né, o populacho, aquele povo ali que estava no meio deles. Volta lá agora em Êxodo, no capítulo 12, versículo 37. Êxodo 12, versículo 37, que a gente vê quem é esse povo, quem é esse povo que estava ali resmungando, que incita essa situação. Assim, Êxodo 12, 37 e 38. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Isso aí é a saída. Acabou a 10ª praga, eles estão saindo da terra do Egito, né? Então, assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, um povo misto, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Esse povo misto diz respeito àquelas pessoas que viram as 10 pragas do Egito e foram junto com o povo de Israel para o deserto. Eles saíram do Egito, era gente do Egito que saiu, que ainda tinha no seu interior aquela intenção ou aquela cultura do Egito. Por isso a distinção dessas duas pessoas. E olha, se nós não tivermos a palavra, os mandamentos, e aqui o povo já tinha os mandamentos, se a gente não tiver os mandamentos, a gente não consegue discernir que esse povo misto vai falar aos nossos ouvidos, a gente vai atrás deles. Então a gente tem que saber que a gente tem que ser com o Eterno e com os seus mandamentos, porque senão a gente se desencaminha em relação a isso. E aqui a gente tem duas situações. Eu consegui, tirar 2 problemas. O problema número 1 é a questão da natureza humana. É preciso reconhecer que aparecemos diante do Eterno como impuros e que necessitamos ser levados para nos apresentarmos diante dele. Isso requer assumir nossas falhas diante do Eterno. Então saíram todo esse povo misto diante do Egito para o deserto. E aí lá eles receberam os mandamentos, lá eles foram purificados, lá eles receberam as ordens em relação ao tabernáculo, em relação ao sacerdócio, em relação aos levitas, tudo para organizar um serviço para o Eterno, para as pessoas aprenderem os mandamentos. Então tudo isso aconteceu no deserto. Então a gente precisa compreender que a natureza humana é contrária a essa organização. Então tudo aquilo que foi dado no deserto, a própria Torá, ela é contrária, a natureza humana é contrária a isso. Porque naturalmente nós crescemos fora dessa situação. E a gente precisa, por isso os mandamentos em relação ao respeito do pai e da mãe, e do pai ensinar a seus filhos que o Eterno é o único Senhor. Por isso precisa esses 2 mandamentos andar juntos. Porque a criança tem que nascer dentro de um lar ajustado, obediente. Mas se o pai não anda nessa obediência, a criança não vai andar nessa obediência. Tá? É possível ter a misericórdia do Eterno e aprender? Mas ele vai entrar na experiência.
Ele vai entrar pela experiência, pela dor, pela correção. Assim vai. Mas pode ser mais ameno se cada um de nós assumirmos as nossas responsabilidades. E aí a relação do homem com o seu Criador. Temos que nos aproximar da palavra mandamento e profecia. Temos que nos aproximar da palavra do Eterno. Saber os mandamentos, saber mesmo, é pegar, ler e entender. Não entendi? Lê de novo. Não entendi? Lê de novo. E assim vai. Pega uma parte e lê todos os dias essa parte. Faz isso. Você acredita que o Eterno não vai, escreve o que a pastora está falando. Você acredita que você não vai entender? Daqui a pouco também, Números é um livro fantástico. Daqui a pouco a gente vai chegar em Rucato, ele vai falar sobre a estrutura dos mandamentos do que o Eterno nos deu. Então tem mandamentos que é só para o tabernáculo, tem mandamentos que é só para o sacerdote, tem mandamentos, a pastora costuma dizer, tem mandamento para tudo, para o Egito, libertar o povo, tem mandamento para o gentio, tem mandamento para tudo. Agora, você precisa entender qual é aquele que você tem que entrar. Qual é aquele básico que tem que entrar? A gente vai falar sobre eles. É o Shema Israel, o Eterno é o único Elohim, e ama o Eterno com todas as suas forças, com todo o seu ser, e ama o seu próximo como a si mesmo. Isso é básico, mas é como se fosse uma raiz. É básico como se fosse uma raiz. De lá, é uma árvore de mandamentos. Não é substituição de mandamentos. Ele contém, todos os mandamentos contêm essa partícula. Samuel me perguntou agora pela manhã, porque eu estava aqui fazendo umas anotações, e ele perguntou o que a paraxá de hoje tinha a ver com o Shema, que eu estava lá no Deuteronômio 6 lá. Aí eu falei, todas as paraxás e todos os mandamentos têm a ver com o Shema. O Shema é princípio básico, ele é basilar, ele é fundamento. O Shema é a profissão de fé quando a gente fala que o Eterno ele é único. É único, ele é o Criador. A importância desse mandamento é tanta que o Eterno separou um povo de todos os povos para ensinar à humanidade que o Eterno é um. A função primordial da nação de Israel é ensinar ao mundo que o Eterno é um. E, não por um acaso, é a mesma função do Mashiach. O rei Messias não poderia falar contrário à Torá. E é exatamente a função, trazer o conhecimento para todos de que o Eterno é um. Então, tudo é princípio, tem princípio na ideia de que o Eterno é um. A gente pode tratar isso que você está falando de uma forma que o DNA humano ele é formado por uma cadeia dupla de proteínas. Se nós pudéssemos trazer isso como alusão, o Shema, o princípio do primeiro mandamento e o amor ao semelhante, ele é o DNA de todas as células do corpo. Onde tiver um mandamento, ele tem por princípio amar ao Eterno teu Elohim e ao teu semelhante como exatamente. A ti mesmo. Mas ele amplia, mas a base, a estrutura da célula nasce disso daí. Então, quando você está guardando um outro mandamento que deriva desse, você automaticamente tem que passar por este para guardar os outros. E eu me lembro quando você fala isso, por quê? Porque quando aqui o povo, o populacho, né, diz assim, no Egito nós comíamos de graça o peixe, a gente sabe que o peixe não era gratuito no Egito, nem o tijolo para fabricar ficou de graça. O que é de graça ali que é colocado para nós é que não tem necessidade de vincular a cumprimento de mandamento. Sim. Então o que eles queriam era comida para comer sem guardar mandamento. Porque o maná, por mais simples que fosse, ele te obrigava a guardar um mandamento para se alimentar dele. Exatamente. Então o que eles queriam ali é o seguinte, eu quero comer, eu quero ter prazer sem ter vínculo com nenhum mandamento. Este que era o grande questionamento ali. E aí como que nós vamos fugir da essência do mandamento se o principal deles está permeando todos os outros, né? A gente, ou é o que você falou, ou você diz sim, ou você diz não, não tem meio termo, não tem particularidade para guardar mandamento. Não, isso é fundamental, tanto o exemplo do DNA como essa situação da intenção do povo em falar sobre ser de graça, porque o Egito não vai te exigir nada. O que o Egito faz? Seja o que você quiser.
E, curiosamente, alguns irmãos, eles tentam passar esse ensino para as pessoas. Você é livre para fazer o que você quiser, porque os mandamentos já se foram. Curiosamente, é o mesmo discurso do Egito. Agora, você chamar sobre si uma liberdade em relação aos mandamentos é você querer uma liberdade para viver o Egito, para viver o mundo. E isso é contrário à palavra do Eterno. Aí eu não consigo discernir o populacho. E o porquê que o exemplo do DNA foi na mosca? O DNA, ele só precisa do alimento. Sem a célula, ele sozinho se multiplica. Se ele tiver dentro de uma solução que tem ali os carboidratos que ele precisa, a proteína que ele precisa, ele vai se dividir e vai multiplicar. Se eu tenho no meu DNA o Shema Israel, o entendimento dos outros mandamentos vão ter. Eu só preciso ter o alimento. Agora, alimento vem com obediência. A gente ora o Shema todos os dias e fala: farei chover na sua terra mediante sua obediência. É condicional mesmo. É condicional mesmo. Agora, não é uma condição que o Eterno dá como uma troca. Não. Ele criou o universo. A gente está no Shabat, a coroa da criação. Ele criou o universo. E ele estabeleceu os alicerces do funcionamento de tudo e de todos. Então, a doença que nós temos, o conhecimento que nós temos, as facilidades, as dificuldades estão relacionadas ao que nós fazemos. Ah, mas eu vejo o ímpio prosperar. O que tem a ver prosperidade em termos de ter muitas riquezas e relacionamento com o Eterno? Qual é a relação? Não entendo. Eu não consigo saber. Lá no Salmo 73, não é? Que ele diz: eu estava contemplando a prosperidade do ímpio e quase o meu pé se resvalou. É igual Balaão, é igual viver no Egito. Você quer viver assim? Vive, vai. Ele vai acumular. Vai fazer injustiça. Acúmulo é injustiça. Isso é bíblico. O necessitado está lá e você está lá com toda a riqueza. E o necessitado está lá sem pão, está lá sem trabalho, está lá sem condição. Está lá. E aí, como que faz? Acúmulo de riqueza é pecado. Então, quer dizer, precisa ter essa compreensão. Agora, vamos pensar, eu não sei de todos os visitantes, quem está aqui há pouco tempo ou há mais tempo, vamos imaginar que vocês acabaram de saber do Shabat, do Eterno, todos nós aqui, como se a gente estivesse entrando numa empresa. Acabei de ser admitido numa empresa. O que eu preciso saber em primeiro lugar? Eu preciso saber quem é meu chefe. Eu preciso saber quem é que vai passar para mim qual é o expediente que eu tenho que cumprir. Né? Eu preciso saber quais são as normas dessa empresa. Eu preciso saber. O que eu tenho que fazer? Da onde que está vindo a informação de que eu preciso trabalhar, do que eu preciso carregar, do que eu não posso fazer? Onde que está estabelecido isso? Qual é a norma de conduta ética que eu tenho que ter com os meus colegas de trabalho? O que é permitido, o que não é? E o terceiro passo é trabalhar. É trabalhar. Quem vai trabalhar, quem está numa empresa, ele não fica sentado esperando alguma coisa, ele tem que ir trabalhar. E ele não tem que ficar sentado esperando alguém dizer: faça isso, faça aquilo, porque se você conhece, tem que fazer, você vai lá e faz. O relacionamento com o Eterno, a gente pode assemelhar a essa situação. A gente precisa identificar a autoridade. A gente precisa atender, conhecer o comando, ouvir, ter adesão, conhecimento, paciência e esperança. Ah, mas eu não entendi. Ok, em marcha. Vai esperar entender para fazer alguma coisa. Não tem como. Não tem tempo. Você não tem tempo. Não é o Eterno, não. O Eterno não precisa de mandamento. O Eterno criou mandamento para nós. Nós vamos nos conectar ao Eterno com os mandamentos, por meio da obediência desses mandamentos. Você não tem tempo para esperar entender. Ah, então vai ter coisa que eu vou entender, vai ter coisa que não vou entender? Sim.
Sim, parte dos mandamentos do Eterno são incompreensíveis à mente humana. Todos os mandamentos relativos à purificação não dá para entender. Vai alguém explicar aqui, porque o porco tinha verme. Beleza, você trata o porco separado, não tem verme mais. E aí? Pode comer agora que não tem verme? Não. Tem um ensino rabínico que diz o seguinte, falando sobre a imundície de você tocar um corpo morto. E ele fala, o corpo morto não é impuro. E a água que purifica, não purifica. Não é o corpo, não é a água. É a palavra. É o mandamento que diz. O corpo morto é impuro porque a palavra diz. O ser humano não consegue se submeter a um porquê sim. Obediência. Mãe, posso tomar banho de chuva? Não. Por que não? Por que não? Dói na alma isso. Né? Mói o fígado, eu quero ir tomar banho de chuva, mas não pode, está tossindo, não vai. Mas por que não? Por que não? Mas eu não me conformo com a sua resposta. O que a gente pode fazer? É para se submeter. A relação do Eterno com os filhos é assim. Tem uma parte considerável dos mandamentos que você não vai entender. Agora, só vou obedecer o que eu entender. É muita presunção de achar que você vai pegar, né, como dizem os nossos pais, 613 mandamentos e compreender assim, a profundidade deles para cumprir todas essas coisas. E não é complicado compreender qual é o problema disso. Se eu não faço pela obediência, se eu não faço porque eu tenho que obedecer, eu estou negando o Shema Israel. Porque se foi o Eterno que falou, eu tenho que ter temor a Ele, e fazer porque eu amo, e fazer porque eu temo. Se não for por isso, eu estou perdido. Vamos lá. E aí a segunda parte é o trabalho, é seguir o comando. É seguir o comando, ninguém tem que dizer. Se a gente já está caminhando, tem gente que já está caminhando aqui há 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos. Eu acho que eu estou 17, 18 ciclos, não sei. Se eu tiver, eu não sabia que era para fazer. É igual direito. Você está lá dirigindo e você não pode subir aqui a ladeira vindo lá de baixo da praça, não pode subir a ladeira. Não pode. Para quem faz, eu digo, não pode. Mas eu não sabia. Tá bom, você vai tomar uma multa. Vai tomar uma multa, bem tomada. Mas é isso, não pode. Você não pode alegar desconhecimento do mandamento. Então, não tem tempo para a gente ficar... você tem que ir atrás durante a semana, separa um dia. Para de ver a novela, tira a cara do celular. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Eu não entendi a Gálatas 5. Eu li todos os dias, acho que uns 3 meses, Gálatas 5, até entender que Paulo ele é favorável à circuncisão. Está escrito lá, eu sou favorável e não sou perseguido, porque ele falou. E o povo falando que ele é contrário, mas está escrito lá. Eu tive que ler 3 meses, mas li e fui. É assim, não entende o texto, vai. E pede, né, misericórdia do Eterno para entender. É preciso reter essas experiências, né, que cada um tem tido com o Eterno. Então a gente tem experiência coletiva, a gente tem experiência individual. Quando me refiro às experiências, digo que estão intimamente ligadas à Torá. Shabat, não é experiência fantástica, não. Não é fogo, essas coisas, não. É assim, você tem experiência, vocês estão aqui hoje, então vocês já ouviram falar de Shabat, senão vocês não estavam aqui. Então isso é uma experiência com o Eterno. Vocês estão guardando Shabat. Para quem ainda está guardando domingo, ouça bem, vocês estão aqui guardando Shabat. Isso é uma experiência com o Eterno. O que vai trazer de bom para vocês isso? Guarda essa experiência com vocês e faça a experiência 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias.
O ano tem aí 52 Shabat, você vai e faz 52 Shabat. Vê o que vai ter. Será que vai dar a abertura do entendimento do mandamento? Então, a experiência com as festas bíblicas, com a Tzedakah, os mandamentos, ou seja, você ajudar o necessitado. O Eterno deu um braço para essa casa a servir ao necessitado. Antes a gente achava que ela dá esmola no sinal, levar sopa no hospital. A gente deu as cabeçadas que o Eterno falou, vai, faz isso. Porque o Eterno mudou de ideia? Não, ele falou, faz isso e sente na pele o que é isso. Tá, agora não faz mais isso, que acabou o tempo de fazer isso. Ora numa casa, acabou o tempo de orar na casa, então vai fazer outra coisa agora. Vai dando experiência, é isso, guarda essas experiências. Esse negócio de fogo e tal, assim, que bom, tomara que aconteça, mas assim, é essa a experiência, é a experiência de submissão, quando você se submete ao Eterno. Essa é a experiência que vocês têm que guardar. Porque ele diz lá em Isaías capítulo 1, faça todos os mandamentos, cumpra o que precisa ser cumprido, cuide do necessitado, ame ao Eterno, seu único Elohim, e ama ao próximo como a ti mesmo, e aí depois você vem me arguir. Depois que você fizer por obediência e submissão, mesmo que não entenda todas essas coisas, vem aqui, senta comigo para ver se eu não vou te ensinar a palavra, se eu não vou colocar a minha inspiração sobre você, para você entender os mandamentos. A Nilma está falando que veio durante 1 ano sem entender. E agora ela fica incomodada com as pessoas que dizem que não entendem. Né? Então tem que ter paciência. O Eterno teve paciência 1 ano com você. E a gente tem que ter paciência e falar mais simples também, né? Léo, a gente definitivamente precisa compreender isso, porque Êxodo capítulo 19, quando Israel está aos pés do Monte Sinai, aguardando a Torá, eles dizem, nascer. Isso. Faremos. Eles não tinham noção do que vinha pela frente, mas eles conheciam o Deus que estava dizendo que iria dar. Então, se você conhece Adonai de alguma forma, se você o experimentou no Egito, ele te tirou, a ordem é, faremos. Sim. Quando ele apresenta a Torá, ele complementa, faremos e obedeceremos. Ele não diz entenderemos. Isso aí. Ele diz, faremos, porque você não sabe o que vem. Depois do que você sabe o que vem, você diz, obedeceremos. O entendimento ele vem pelo ouvir da palavra de Adonai com as suas experiências com Adonai. Isso precisa definitivamente entrar na nossa cabeça Sim. e no nosso coração, porque nós não vamos ter tempo para bobagem. É a arrogância nossa querer ser convencido. Eu já ouvi, parece brincadeira, mas eu já ouvi. Eu só faço isso se o Eterno me falar. Cara, eu já ouvi aqui dentro também. Aqui dentro eu já vi. Eu só faço tal coisa se o Eterno me falar. Eu só saio daqui e vou para lá se o Eterno me disser. Isso aí. Tá falando que pior é quando você ouve que não é do Eterno e fala que é dele, é verdade. Então o fundamento disso, né, é o amor. E está intimamente ligado com o primeiro mandamento, está intimamente ligado com o Shema, o temor. Então, os estudiosos rabinos definem que o amor sincero e desinteressado a Adonai deve andar junto ao temor. O que é amor desinteressado? É quando você faz uma coisa sem esperar nada em troca. É um amor que não é interesseiro, ele é desinteressado. Você não está fazendo porque você vai receber. Então, peraí, eu não estou fazendo porque eu estou plantando, querendo galardão, eu não estou comprando ali o meu terreno lá na eternidade. Não, você está fazendo pela obediência. Ninguém está falando sobre salvação, ninguém está falando sobre a eternidade. Está falando sobre obediência ao mandamento. Mas então por que eu estou fazendo? Porque você ama sinceramente ao Eterno. Porque você identificou a autoridade. Porque você recebeu a Torá. E porque você está trabalhando, cumprindo os mandamentos. Então essa que é a dinâmica. Esse é o amor sincero. Vamos lá em Deuteronômio 6, para ver isso. Aí que Samuel me perguntou, o que o Shema tem a ver com essa porção? Sempre tem a ver. Deuteronômio 6, 4. Ouve Israel, o Eterno nosso Elohim, o Eterno é um.
5. Amarás, pois, o Eterno teu Elohim de todo o teu coração. Amarás de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. É isso. É amar o Eterno, um amor sincero, cumpridor. Ordeno. E aí você diz, e aí você tem uma relação com o temor. Qual é a relação? Os estudiosos rabinos ensinam assim: não seja como escravos que servem ao seu senhor na esperança da recompensa, mas sim como servidores que não esperam nenhuma remuneração. Que o temor do céu esteja sobre você. É isso. E por quê? E como é que o temor entra nessa relação aí? Como que ele entra nessa relação? Porque é o amor desinteressado. A obediência de Adonai é devida. Essa obediência é cumprida quando identificamos os mandamentos positivos. Guarde o Shabat. Festeje as festas bíblicas. Cuide do necessitado. E cumprimos sem a expectativa de recebermos alguma recompensa. Se a relação mandamento-obediência estivesse relacionada com recompensa, não receber a recompensa nos autorizaria desfazer a Torá e os mandamentos. E o próprio relacionamento com Adonai. Imagina, vou fazer isso porque vou receber. Não recebi, não sigo mais esse mandamento. É isso. É isso. Não tem essa relação, não é isso. Esse é o amor, é coração disposto, voluntário. E quando nós nos convencemos, presta atenção, não é alguém que convence a gente. A inspiração do Eterno, o Espírito convence? Sim, mas nós temos a nossa parte de nos deixar convencer. Quando nós nos convencemos do pecado e nós confessamos esse pecado, ensinei isso da outra vez que eu estive aqui, e temos ensinado sempre, o que você busca é absolvição, e poder está na presença do Eterno. É um coração contrito, é um retorno para o Eterno. O outro passo que anda junto com o amor sincero, um amor desinteressado, é o temor. É deixar de fazer o que o mandamento proíbe. Não faça fofoca, não transgrida o Shabat, não trabalhe, né, no Shabat. Esse é positivo, honra teu pai e tua mãe é positivo. Mas assim, não desrespeite os seus pais e sua mãe. Né? Não vá contra as autoridades instituídas pelo Eterno. Está ligado aos mandamentos proibitivos. Temor, aí guarda bem o conceito de temor. Temor é um sentimento respeitoso. Reverência, então é quando você tem reverência ao mandamento ao Eterno. É zelo, é cuidado. É um escrúpulo, agir cuidadosamente, com escrúpulo. É agir com diligência com o serviço. Está com esse serviço para fazer, faça ele com reverência e com cuidado. E não diz respeito apenas ao serviço aqui nessa casa, não. Você tem um trabalho, mas eu não ganho tanto que eu gostaria. Se submeta ao seu chefe, ao seu trabalho e faça bem o que você precisa fazer. As necessidades que você tem, as injustiças que você sofre, isso tudo o Eterno sabe. Você pode, com um relacionamento com o Eterno, colocar isso diante dele. Mas para isso você tem que ter relacionamento com o Eterno. Fazer o que é preciso, obedecer aos mandamentos e deixar de fazer aquilo que eu fazia antes. Ou seja, é preciso que a gente lave as nossas vestes na palavra. E é interessante que o temor, ele é usado na palavra como ferramenta e instrumento. O temor é ferramenta de prova de Adonai para nós. Vamos lá em Êxodo 20. Olha como que funciona a questão do temor diante do Eterno. E ele necessita do quê? Que nós vivamos essa experiência de obediência com ele. Êxodo 20, versículo 20. Êxodo 20, 20. Elohim veio para provar, para vos provar. Elohim veio para vos provar. E para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ou seja, quando eu estiver convencido do meu comportamento, que ele é incorreto diante do Eterno, eu vou exercer o temor não pecando diante do Eterno. O temor, ele funciona como elemento de avaliação. Volta aí no Êxodo 18 para vocês verem. Êxodo 18, 21.
Êxodo 18, 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Elohim. Não é qualquer homem. É homem temente, experimentado, que já caiu, que já foi corrigido e que aprendeu a temer ao Eterno, e pelo temor do Eterno não vai fazer a transgressão do mandamento. E pelo amor desinteressado ao Eterno vai cumprir com os mandamentos que precisam ser cumpridos. Homens de verdade. Isso é conceito. Homens de verdade. Olha o conceito de homem de verdade que está dentro da Torá. Homem temente a Adonai, homem que ama a Adonai, que odeiam a avareza e põe-se sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para ser líderes sobre o povo, porque eles são homens de verdade, eles vão ensinar, eles vão temer, eles vão ensinar. Aqui era aquela situação do conselho que Jetro, sogro de Moisés, deu a ele. Porque todas as situações estavam sendo levadas a Moisés. E o que Jetro falou? Faz o seguinte, você vai escolher homens de verdade, que temem a Adonai e que obedecem a Adonai com amor desinteressado, homens de verdade. Esses vão ensinar ao povo os mandamentos. Moisés vai ensinar os mandamentos, Arão vai ensinar os mandamentos, papel sacerdotal, e eles vão ensinar os mandamentos. E vão fazer o quê? Aplicar o direito. Vão ser juízes. Na nossa legislação, quem aplica direito é juiz. Aquilo que for muito difícil, aí você vai trazer as instâncias maiores. Mas o primeiro embate ali, então, são esses juízes. O que ele vai fazer? Vai ensinar. Eu pequei aqui, ele vai ensinar. Você pecou aqui. Vai lá, cumpre lá com a sua responsabilidade e retorna do seu mau procedimento. Ensinei. Você está ensinado. Não peca mais. Igual o Yeshua fez com a adúltera. Vais e não peque mais. Não é vai e viva no Egito fazendo tudo o que você quiser. Não, é vai e não peques mais. Você foi liberta. Era para ser apedrejada. Era para ser apedrejada. A sentença de morte era essa. Não estava errado, não. Só que aí Yeshua fez um ensinamento. Quem aqui está puro? Quem aqui está em dia com as suas responsabilidades? Quem está temendo ao Eterno aqui? Quem está agindo com amor desinteressado em relação ao Eterno? Todo mundo botou sua viola no saco e deu linha. E aí ele falou, olha só, você está errada. Vai e não peques mais. É isso. Esses homens de verdade vão ensinar as pessoas, ó, você errou aqui, você errou com seu irmão aqui, pede perdão, se acerta com ele, vai e não peques mais. Agora, eu não vou ficar esperando, ninguém me ensinou, ninguém me falou, eu já tive a experiência, Agora, guarda essa experiência na cabeça e vai, não fique esperando não, vai embora. E o temor, ele é requerido por Adonai. Ele completa a obediência junto com o amor desinteressado. Deuteronômio capítulo 10. Estamos acabando já. Nem acredito que deu certo. Deuteronômio 10, versículo 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Eterno, teu Elohim, pede de ti? O que ele requer de ti? Senão que temas ao Eterno, teu Elohim, que ande em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Eterno, teu Elohim, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Que guardes os mandamentos do Eterno e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. É isso que o Eterno requer. É isso que ele requer. Os seus mandamentos não são. O jugo do Eterno não é pesado. Pesado é a invenção humana. Isso que é pesado. Então, o temor como testemunho e prova da existência de Elohim. Isso está lá em Deuteronômio 28. Para a gente já terminar. Deuteronômio 28, 9 e 10. Guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizeres.
Vós todos estáis hoje perante o eterno vosso Elohim, os capitães das vossas tribos. Estou no desculpa, estou no 29, é 28. 28, Deuteronômio 28, 9 e 10. Deuteronômio 28, 9 e 10. O Eterno te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Eterno teu Elohim e andares nos seus caminhos. De novo, ele falou lá em Deuteronômio 10, andares nos seus caminhos, e falou de novo em Deuteronômio 28, andares nos seus caminhos. Ou seja, não é andar nos caminhos do Egito, dos povos das nações, é andar nos caminhos do Eterno, dos mandamentos, da obediência. Versículo 10. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Eterno, e terão temor de ti. Agora, os rabinos explicam esse temor de ti. Não é que o homem vai ter temor de Israel. O homem, os povos das nações vão ver na obediência de Israel e do seu povo ao próprio Adonai. O que o Eterno falou conosco há poucas semanas falando? Nós precisamos cumprir os mandamentos para que as pessoas possam ver o cumprimento dos mandamentos nas coisas simples e possam compreender. Por que você está fazendo dessa forma e não dessa? Porque eu sou obediente ao Eterno. Isso é testemunho. E isso vai gerar temor nas pessoas. Ou seja, o Eterno não requer de nós palavrório. Eu sirvo a Elohim. Não. Ele quer prova. Ele quer experiência, ele quer permanência, ele quer que nós retenhamos a experiência nas nossas cabeças e façamos, ciclo após ciclo. E isso está em linha com Levítico 19. Vamos lá. Levítico 19. Versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Eterno. Andar nos caminhos do Eterno tem relação íntima com amar ao próximo como a ti mesmo. Ali nós vimos o Shema e aqui nós vemos amarás o teu próximo como a ti mesmo. Guardarás os meus estatutos. Não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. E assim ele continua. Os rabinos ensinam que andar nos caminhos de Adonai representa emular o nome do Eterno todo o tempo. Ou seja, atuar como Adonai. Quando nós cumprimos os mandamentos, nós estamos atuando na sociedade, nós estamos atuando perante os povos que não têm o Eterno, como o próprio Eterno, no meio das pessoas, com os atributos do Eterno. Alto lá, não é ser o Eterno, mas nós somos representantes, é responsabilidade nossa diante da comunidade. Ou seja, nós temos que ser diferentes. Comportamento diferente. Eles ensinam que Adonai é equilibrado. Na mesma medida que é benevolente e paciente, ele é exigente e severo. Sendo assim, as pessoas esperam de nós mais de um mero palavreado, de que sigamos ao Eterno. Há uma expectativa pela presença do Eterno em nossos atos. Transformação, organização, limpeza, respeito, submissão às regras. Então, é preciso sentar com as nossas crianças e ensinar a Torá, ensinar os mandamentos. É preciso saber, nós pais, me incluo nessa situação, que a gritaria que é feita sábado à tarde não está correta em relação aos nossos vizinhos. É preciso saber que se nós fazemos uma conversão errada no trânsito, nós estamos errados. Quando entramos aqui na rua, transgredindo a regra de trânsito. É errado quando nós paramos o nosso carro também em cima da calçada. É errado porque todos os olhos estão sobre nós, esperando um comportamento diferente. Esperando uma responsabilidade diferente. Todas essas coisas estão sobre nós. Mas por que vocês não fazem isso? Por que vocês não viram aqui essa curva? Ia ser tão mais fácil que dar a volta lá embaixo no viaduto? É porque a regra diz que não é para fazer. Parece que é simples, mas se a gente perde por uma placa de trânsito, a gente vai ganhar de quem?
Se a gente não consegue não comer um pão fermentado, deixar de comer um pão fermentado em Pêssego, na festa de pães asmos, né? A gente não vai ter condição de discernir as coisas. Se eu não consigo resistir a um camarão, não consigo resistir a uma carne de porco, mas eu não entendo. Tudo que eu abençoo está puro. Então tá. Se eu não consigo entender isso, eu quero me submeter. Alguém tem que me explicar, o Eterno tem que vir aqui falar para mim. Se eu não consigo me submeter, então realmente vai ser uma vida de dificuldade, né? Se em vez, a gente tem que amar os nossos filhos, mas se eu vi que meu filho está fazendo uma coisa errada e eu não corrigir, passar a mão na cabeça, ele está lá gritando desnecessariamente, ele fez alguma coisa errada e eu estou ali acobertando o erro que ele fez, então eu estou ali gerando uma situação de erro, porque ele é cuidadoso e é severo, isso está junto. Então a gente precisa ter esse entendimento e praticar todos os dias. O Eterno dá muitas experiências para nós todos os dias. Vamos concluir com o Salmo 111. Vamos colocar, de pé e concluir com o Salmo 111, que eu já usei o tempo todo. Salmo 111. Louvai ao Eterno, louvarei ao Eterno de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Eterno, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Eterno. Deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios. As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todos sempre, e são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Eterno é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Aleluia. Obrigado, ó Pai, pela sua palavra. Que nós possamos ser encontrados realizando os mandamentos do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós, ó Pai, não nos colocamos diante da Tua presença como perfeitos, como completos, mas pelo contrário, ó Pai, como imperfeitos e falhos diante da Tua presença. Venha completar, ó Pai, a Sua obra em cada um de nós. Nós aqui estamos, ó Pai, individualmente e coletivamente diante da Tua presença. Nós sabemos que o desejo do Senhor é habitar, ó Pai, no nosso seio e no nosso meio, no nosso seio individualmente e no nosso meio coletivamente. E para isso nós precisamos aprender sobre Ti, nos apegar à Sua Torá e nos apartar, ó Pai, dos povos das nações que falam o contrário à Sua palavra. Que nós, ó Pai, falemos todos os dias como os nossos pais nos ensinaram. Que nós não sairemos confundidos nem comovidos, ó Pai. Que nós colocamos o Senhor diariamente diante de nós, ó Pai. Para que nós não venhamos, ó Pai, a andar pelo caminho dos povos das nações. Pelo contrário, que nós venhamos a andar nos seus caminhos, ó Pai. É isso que nós clamamos para nós, para as nossas famílias, as nossas crianças, aqueles que nos acompanham de longe e para aqueles, ó Pai, que estão sendo atendidos pela tzedaká que o Senhor deu a essa casa. Faça florescer, ó Pai, o fruto que o Senhor tem dado nas nossas mãos e assim o Senhor venha produzir sementes e frutos para nós e venha sobejar para aqueles que não têm nada preparado para si. É isso que nós clamamos em nome do Rei Messias, Yeshua HaMashiach. Yevarechika Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vrihunecha, Issa Adonai panavelecha veasim lecha shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno os abençoe e os guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Eterno sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Shabbat Shalom a todos.